demais, não é, queridas? Bom demais conhecer o poder de Deus, bom demais poder estar juntas. Bom demais é servir a Deus, como diz a nossa bispa aqui. E como eu aprendi hoje, eu estou continuando, aleluia, continuando, porque afinal de contas, o projeto de Deus não para. Isso eu tenho aprendido aqui com o apóstolo, com o casal apostólico. O projeto de Deus não para. E quando Deus nos projetou, Ele nos projetou chiques e poderosas, mulheres de sucesso. Amém? Mulheres de sucesso. Ah, bispa, como é que alguém sabe que eu vou ter sucesso? De onde você arrumou isso? Quem é que... De onde apareceu essa história de sucesso? A Bíblia diz que tudo que eu fizer vai ser o quê? Abençoado, vai ser bem sucedido. Onde as minhas mãos forem colocadas, vai ser o quê? Abençoado. Ora, a Bíblia diz que em todas as coisas eu sou mais o quê? Vencedora. Ora, a Bíblia diz que por onde eu andar, onde eu colocar a planta dos meus pés, vai ser de quem? Do inimigo ou meu? Fala comigo, fala, é meu. Nada para o inimigo. Tudo Deus me deu. Afinal de contas, então a Bíblia só fala de sucesso. Então, se a Bíblia fala de sucesso, se a Bíblia, a palavra de Deus me fala disso, por que eu vou falar de fracasso? Por que eu vou pensar em fracasso? Por que eu vou esperar fracasso? Se o meu Deus fala a meu respeito de sucesso, por que eu vou falar de fracasso? Eu vou falar do sucesso que o meu Deus tem planejado e tem colocado nas minhas mãos. Por isso que a Fonte da Vida levanta para fazer esses seminários, essas conferências. Eu falei, meu Deus, mas aqui uma bênção. Bispa Rúbia, quanto tempo que você avisou desse seminário aqui? Nem um mês. Foi assim, né? Jesus, uma semana. Jesus amado. Fala para a sua querida do seu lado, você está no melhor lugar dessa terra, aleluia. Fala, você está na melhor igreja, aleluia. A voz ecoa, transborda, a voz de Deus aqui levanta o ânimo, a força e traz sucesso, sim. E a palavra diz no Salmo de número 138, abre comigo por favor, minha querida. Salmo de número 138, obrigada Jesus. Mulheres de sucesso cuidam das coisas que lhe dizem respeito. Como é bom saber disso. Como é bom saber que o Senhor planejou essas coisas para nós. E Ele não vai nos deixar de maneira alguma ficar sem elas. Estou com o meu marcador aqui da qualificação ministerial, viu? Quem não foi, né? Esse ano, o ano que vem, não perde não. Amém? Em nome de Jesus. Salmo de número 138, verso de número 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará o quê? A bom termo. Fala o que me diz respeito. O que me diz respeito, o meu Deus vai levar a bom termo. O que é o bom termo de Deus? O que diz respeito a mim, as coisas que Deus fala a meu respeito, Ele vai levar de uma maneira boa, perfeita e agradável. Ele vai levar de uma maneira que vai me fazer bem, como nós ouvimos da nossa apóstola aqui. Ele vai levar de uma maneira que vai fazer bem a outros. E Ele vai levar de uma maneira que vai se aperfeiçoar, porque é Ele que aperfeiçoou o meu caminho. Perfeita. Ele vai levar de uma maneira que eu vou descobrir e vou poder experimentar aquilo que me agrada. Aleluia. Sabem, queridas, mulheres de sucesso aprendem a cuidar daquilo que diz respeito a elas. E sabe o que diz respeito a nós? Fala comigo, todas as promessas
de Deus são para mim. Os sonhos de Deus são para mim. Todos dizem respeito a nós. Todas. Aí você pode pensar muitas, né? Caminhando, e hoje eu aprendi. Nós vamos continuar. Vamos continuar. Porque nós já sabemos que nos diz respeito. Mas tem coisas que eu não tenho como alcançar verdadeiro sucesso se eu não zerar. Você conhece o ponto zero? Ponto zero é aquele que não deve nada. Não é menos um, não é mais dois, não é mais um. É o ponto zerado. O que é o ponto zero? Eu ouvi um testemunho nessas viagens da Fonte da Vida de um irmão. E eu fiquei tão emocionada. Que o irmão se levantou e falou assim: na Fonte da Vida tem uma unção especial. E eu lembrei do que o salmista diz, o Salmo de número 113. Para levantar aquele que é pobre, necessitado, desvalido, e colocar entre os príncipes. Ele falou: eu sou um testemunho disso. Eu falei: meu Deus, ele não, que coisa. Para levantar lá de baixo. Montura é lugar de lixo, desvalido é sem valor nenhum. E o Salmo de número 113 fala exatamente isso. Depois você olha lá. A Fonte da Vida tem uma unção muito especial para fazer isso. Por que eu estou falando isso? Mulheres de sucesso têm que aprender que o começo chama-se ponto zero. Eu não posso dever nada a não ser o amor. A não ser o amor. O que é o ponto zero? E graças a Deus nós conhecemos isso. É que em qualquer projeto eu tenho que me lembrar que só tem começo se o sangue de Jesus passou por ali e me lavou ali e me purificou, e a acusação de Satanás não tem poder contra mim. Ou então eu não ando. O ponto zero é quando ele vem, apaga a transgressão, o sangue me lava. E hoje você diz: bispo, mas eu não tenho esses pecadões não, né? Mas quando nós andamos com Deus, a nossa sensibilidade aumenta, e glória a Deus por isso. E antes, uma palavra mal falada era pouco para nós. Graças a Deus, agora é muito, porque a sensibilidade do Senhor nos ajuda. E quem sabe essa semana você fez isso, né? E ficou aí, e veio para cá, meu Deus, né? Como a nossa bispa pregou. Meu Deus, né? Eu não tenho aquilo que foi falado, mas às vezes eu fico aqui. Isso me segura. Eu não falei bem com os filhos. Essa semana eu estou aqui, meu Deus, eu devia ter feito assim, feito assado. Eu não fiz, já pedi perdão, mas a coisa parece que está aqui. Mulheres de sucesso têm que aprender que tem horas que tem que ter ponto zero, sim. É dizer: Jesus, o Senhor me perdoou, e eu recebo o seu perdão de verdade. Eu só recebo o perdão de Jesus de verdade quando eu rejeito a voz da acusação de Satanás. Aí sim, ele começa a falar para mim: que sucesso que você vai ter. Você abriu demais a boca ou fechou demais? Você isso. Menos. Mas a Fonte da Vida tem uma unção especial que tira o desvalido, que tira lá do monturo, do meio do lixo, porque às vezes emocionalmente nós estamos lá, e tira de lá e levanta e coloca no meio dos príncipes, porque a Fonte da Vida prega a palavra, e a palavra diz que o sangue de Jesus me lava e é poderoso, e ele apaga a transgressão, e eu posso levantar a minha mão e dizer: quem vai apagar um amor assim? Nem a morte, nem a vida, quem vai me acusar do que eu já
justificado pelo sangue. E continua. É ponto zero. Ele não pode mais te acusar nem a mim, porque Ele não quer só nos acusar, Ele quer nos deter. Mas ninguém pode deter a obra que o Senhor começou. Quem vai apagar? Levanta suas mãos, solta o peso. Nem a morte, nem a vida, quem vai me acusar do que eu já fiz? Se Ele se esqueceu, seu perdão me deu, justificado pelo sangue. Glória a Deus! Aleluia! Zerou, amiga. Zerou, irmã. Agora acelera. As coisas que nos dizem respeito, Deus projetou para levar bem e não mal. E eu quero falar de uma mulher muito preciosa, que passou por um momento difícil na vida, mas que aprendeu a lidar com as coisas que lhe dizem respeito. Porque os sonhos, as promessas, nós muitas vezes visualizamos, porque nós temos uma visão assim de Deus, das coisas de Deus, mas nem sempre nós percebemos as coisas que Ele já colocou nas nossas mãos. Porque Deus já entregou muitas coisas nas nossas mãos. Deus te entregou muitas coisas. Deus te entregou a tua saúde, a tua vida e a esperança para aqueles que vivem. E nós temos muita esperança, porque nós temos a fé e estamos numa igreja que tem visão de vida e não de morte. Mas muitas coisas Deus colocou nas nossas mãos. E às vezes nós precisamos dizer: Senhor, abre os meus olhos, porque eu tenho que cuidar daquilo que me diz respeito. Eu saí de um ponto zero, sim. Eu saí. Porque o sangue de Jesus zerou minha dívida. E agora eu só devo amor. E se alguma coisa acontecer, eu volto ali e peço para o sangue. E peço para Jesus. E começo de novo naquele lugar. Mas as coisas que Deus colocou nas nossas mãos, nós precisamos cuidar delas. E essa mulher chamada Joquebede, poderosa, essa. Êxodo capítulo de número 2, depois você lê a história, não é? Eu vou aqui falar com você. Ela passou por um momento na vida onde havia um decreto de morte para os filhos varões. Por quê? Porque Israel, aquele povo de Deus, a Bíblia diz, depois você lê Êxodo, quanto mais ele era perseguido, até parece conhecida essa história, né, gente? Quanto mais Israel era perseguido, mais crescia. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais Faraó ia atrás, o povo crescia, multiplicava, a Bíblia diz. A força aumentava. Fala comigo: perseguição do inimigo para mulher de sucesso, quando ela corre para Deus, ela tem força aumentada, aleluia. E aí ficou aquele pavor no Egito, né? Aí mandou matar os meninos que nascessem. Agora pensa, mandou matar os meninos e não as meninas. Ai, que bom, né? Ah, que bom. Que bom nada. Sabe por quê? O Faraó achava que mulher não tinha valor nenhum. Não mostrava ameaça para o reino das trevas. Mandou matar os meninos. E ali tinha uma valorosa irmã, que Deus é tão bom para cuidar do nosso emocional, que Ele fala assim: saiu um homem da casa de Levi e casou com uma mulher que chamava-se Joquebede. Pode. Falou o nome da mulher, gente.
A outra falou assim, tá vendo? Não falou do homem, não, mas na frente você vê, ele só queria cuidar do nosso emocional, viu? Fala pra sua irmã, menos, amiga, menos, né? Menos, cuidado. E ele foi, porque o mundo queria colocar a mulher, ó, tanto faz, pior coisa que tem é desprezo. Por isso eu sou muito feliz, porque a Bíblia é bem clara, ela diz que Jesus na cruz zombou do inimigo, desprezou o inimigo, glória a Deus. Mas ali aquela mulher teve um filho, aquela Joquebede teve um filho, e a Bíblia diz que ela olhou para o filho, estava na mão dela, irmãos. E ela olhou para aquilo que Deus deu. Como diz o nosso apóstolo, né? Deus não muda, Deus não erra, Deus não falha. Deus na hora certa, no momento certo, no dia certo, na circunstância certa. Deus colocou na mão daquela mulher um filho. Foi Deus. O que está na sua mão foi Deus que te deu. A família que você nasceu foi Deus que te deu. Os bens que você tem, Deus que deu. A expectativa, a possibilidade de vida, foi Deus que deu. A irmã que está do teu lado, que às vezes passa por ajustes, foi Deus que te deu. E ela olhou ali, e a mulher de sucesso, ela olha, é bom falar com a irmã, daí a gente conversa na hora, né? Aquilo que Deus deu na mão, ela olhou para aquele neném e falou assim, é formoso, é bênção. Os olhos de Deus estão aqui. Esse menino é bênção, ele não é maldição, ele está nas minhas mãos com bom propósito, é formoso, só é formoso, a Bíblia diz, aquilo que é no devido tempo, é na hora certa, é no tempo certo, Deus nos deu. Deus não errou. Mulheres de sucesso percebem o que Deus dá e veem com os olhos de Deus. E vem com o propósito de Deus. Deus leva a bom termo aquilo que me diz respeito. Se não está agradável, vai ficar no nome de Jesus. Se não está fazendo bem a mim agora, vai fazer no nome de Jesus. Se não foi aperfeiçoado, o caminho é esse, no nome de Jesus. Mas mulheres de sucesso precisam cuidar daquilo que lhe diz respeito. E a Bíblia diz que aquela mulher Joquebede, mulher valorosa, pegou aquela criança. E agora eu quero ler lá em Êxodo capítulo 2, por favor. Oh Jesus, aleluia. E uma coisa que me intrigava, sabe? Eu ficava pensando como é que Joquebede, porque como a bispa falou hoje aqui, né? Esse negócio de ser mãe é bênção. Mas acho que nem mãe se entende, né? É uma meia loucura, eu acho, que esse negócio de ser mãe. Fala, amiga, não é só você não preocupa não. Acho que esse negócio de ser mãe é uma coisa assim, né? A Bíblia fala, Jesus, é uma missão abençoada mesmo, né? Mas eu confesso para vocês que eu falo assim, gente, como é que Joquebede... Vamos lá. Capítulo 2 de Êxodo, né? Verso de número 3. Chegou o momento que o neném gritou. Quem conhece choro de neném quando quer comida? Levanta a mão e fala, é lindo. Amém? 2, 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o. Essa palavra me doía. Largou-o no carriçal à beira do rio. Mulheres de sucesso percebem as coisas que Deus dá e têm cuidados com ela. A Bíblia diz que ela pegou o cesto, calafetou, colocou piche, que é impermeabilizante, para não entrar água. Eu penso que a gente, quando, né, filho pequeno vai para a escola, se pudesse, você mandava a casa junto, né?
Não leva, você vai precisar disso em tal hora, aquilo outro, né? E quando manda a casa, manda, tadinho, ele sai com a mala assim para a escola que, né? Quase não anda. Por isso que criaram aquelas carrinhos agora, né? Assim, de levar, não sei como é que eles estão levando aí as coisas. Então, a mãe, eu imagino que ali ela ficou pensando tudo que ela ia fazer. Falou, meu Deus, eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E ela colocou o piche, fez tudo e pegou aquele cesto e colocou no carriçal. Carriçal era uma fileira de carriço, que é uma moita, chama cana brava, cortante. E colocou ali na beira do rio. O que eu acho que Joquebede pensou? Que a gente pensaria? Bom, se vier um animal para comer Moisés, que ainda não era Moisés, aquela planta vai espetar ele não vai chegar perto. Bom, se tentar entrar água, eu já coloquei o piche. Bom, só quem pode pegar esse nenê é gente, porque vai poder ir por cima e pegar ali o Moisés, o nenê. Era uma planta cortante, afiada. Era uma espada afiada. Conhece alguma? Conhece? Mulheres de sucesso guardam aquilo que tem do mal. Tem cuidado para guardar o que tem do mal. Pegam a espada da palavra contra toda fera maligna que se levanta contra aquilo que Deus colocou nas mãos e proíbe Satanás de tocar. Mulheres de sucesso têm percepção para saber que a parte de Deus Ele nunca falha, mas que a nossa Ele não faz por nós, e elas vão cuidar daquilo que Deus põe nas mãos, mas somos nós que temos que afastar o mal, o maligno, daquilo que está aproximando do que Ele nos tem dado. Quem pode dizer aleluia? Fala comigo, glória a Deus. Fala, deixa comigo. Fala, ó, essa palavra aqui, ela é afiada. Fala, todas as vezes que alguma fera maligna quiser se aproximar daquilo que me diz respeito, será cortada por essa palavra, em nome de Jesus. Não deu outra. A filha de Faraó, outra mulher que foi, né, talvez desprezada ali, né? De Faraó pensou, mas lá foi outra mulher, irmã. Chegou lá e viu o bebê e pegou o bebê. Mulheres que têm essa percepção de Deus, do sucesso que Deus dá, elas têm certeza de que aquilo que é de Deus, o maligno não toca. Tudo que você tem está consagrado ao Senhor? Levanta a sua mão e fala, tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu, está consagrado ao meu Senhor. Aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor, o inimigo não toca. Mas aí você diz, mas bispa, a filha de Faraó era o inimigo em pessoa. Chegou lá, pôs a mão no nenê. Chegou lá. Mas tem uma figura, outra figura aqui. Mulheres que têm percepção do sucesso que Deus dá, elas sempre andam com mulheres fiéis que podem ajudá-las. E a Bíblia diz que aquela mulher Joquebede falou, Miriam, minha filha, vai e fica lá, vigiando. E lá foi Miriam. Alguém já ouviu falar de Miriam? Glória a Deus. Amém? Numa geração, né? Era uma das 3. Aleluia. E Miriam foi. E eu imagino Miriam, uma menina, olhando a filha de Faraó chegando, né? Eu fico pensando, ela falou, meu Deus, e agora? Quem não devia ver, está vendo. Exatamente quem não devia ver, é que está vendo. E ela viu a filha de Faraó chegando e tomou. E ela naquela hora não se calou e saiu correndo. Ela continuou.
tinha um projeto. E ela se apressou e olhou nos olhos do inimigo e falou: quer que eu faça alguma coisa? Eu faço. Eu estou aqui por um propósito. E a palavra diz que aquela mulher falou: é dos hebreus. Deus não esconde aquilo que é dele. Deus não esconde aquilo que ele faz. Deus não tem medo do inimigo. O inimigo é que tem que temer a Deus. Aquela mulher não estava enganada. Foi ela que disse: é dos hebreus. Mas aquilo que é de Deus, o inimigo não pode tocar, mesmo que ele coloque a mão ali. Mesmo. Foi ela que disse. Ela disse: é dos hebreus. Mas ali estava um projeto. E Miriam falou: olha, você quer? Eu levo. Ela falou: leve. Chame uma mulher hebreia. Agora imagina o coração de Miriam. Ela pensando que ela podia chegar na casa da mãe dela, que devia estar de joelhos chorando, como a bispa falou aqui agora mesmo, clamando a Deus pelo projeto, pela bênção que Deus tinha colocado na mão. Porque Deus não nos dá maldição, Deus só nos dá bênção. E ela estava lá clamando. Eu imagino Miriam falando: quando eu falar isso para minha mãe, fala para sua amiga, eu falei: eu vou te dar muitas boas notícias. Falei: eu vou te dar muitas boas notícias. Deus não te dá nada para vergonha. Deus só te dá coisas para honra. É esse o seu Deus e o meu. Aleluia. Verso de número 7 diz assim: então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias? Ela ouviu que ele já tinha reconhecido. Já sabe. Para que lhe sirva de ama e cria criança. Verso 8, respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, criai-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a chamá-lo por Moisés. Porque das águas o tirei, porque criou-o como se fosse seu filho. Querida, o que Deus tem nos dado, o que Deus vai nos dar, vai ser em bom termo. Aquela menina saiu correndo. Eu imagino os olhos de Joquebede, pensando nos dias que ela estava lá pondo piche, calafetando, pensando: meu Deus, tantas ameaças contra essa bênção, mas eu vou ficar firme. Eu não vou permitir o mal entrar na minha casa. Eu não vou permitir o mal fazer o que ele quer. Essa palavra, esse decreto não é para mim. O meu decreto é de honra, não é de vergonha. E eu vou estar onde quer que esteja. E Faraó teve que pagar a mãe de Moisés para criá-lo. Deus tem despojos onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Deus é Deus de honra e não de vergonha. Deus é Deus de dupla honra. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Minha querida, talvez hoje você fala: bispo, mas as vozes de reconhecimento sumiram. Eu não estou ouvindo reconhecimento daquilo que tem acontecido na minha vida. As vozes de reconhecimento, elas passam. Mas se você continuar firme, outras se levantam. Porque a honra que Deus dá, ninguém pode tirar. Aleluia. Glória a Deus. O desprestígio contra a mulher lá atrás, já pensou? Eu acho que muitos egípcios converteram, irmãs. A Bíblia não fala que alguns davam rapidinho, não era? E falam: não, é verdade. Eu acredito. Mas aqui a palavra do Senhor diz que aquela mulher, quando pegou o seu filho para colocar ali,
ela largou. Mas ela não largou, seja o que Deus quiser. Ela largou: Jesus, eu fiz o que estava nas minhas mãos, tudo o que eu podia fazer, e agora eu vou continuar crendo, porque eu sei que o Senhor não vai jamais falhar comigo. Aleluia. Fala para sua amiga: você é mulher de sucesso. Tudo que está na sua mão vai ser para honra, jamais para vergonha. Deus só está ajustando porque é projeto de Deus. Amém. Quem crê? Você pode ficar em pé comigo? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse aí. Oh, Jesus bom. Vamos voltar lá no Salmo de número 138. Glória a Deus. Fique em pé comigo. Vamos abrir aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O que tem nas suas mãos hoje? Você pode enumerar? Bom, ter nas mãos não é questão de ter domínio, né? Ter nas mãos, eu me lembro há muitos anos atrás, a Bispa Rúbia falou um verso para mim, e eu nunca esqueci. Ela falou, tinha um desafio, né? Ela falou: não, pensa nesse desafio aí. Eu falei: oh, Jesus. Ela falou de um verso que diz assim: que o que está nas suas mãos poder fazer, você deve fazer. Eu falei: Senhor, né? Está nas mãos, então já está aqui. Então lá vamos nós. Está nas mãos, nem sempre você tem domínio ou tem a palavra maior, mas você sempre tem que fazer alguma coisa, em alguma hora, em algum momento. Estar nas mãos de uma mulher de sucesso é antes de querer ensinar. Desculpa aqui a expressão, querida, mas eu acho que eu sou mulher como você, né? Também sou professora. Não sei se melhorou ou piorou, né? Mas você vai entender o porquê. A vontade de ensinar. Mas uma mulher de sucesso é aquela que sabe que em cada oportunidade ela tem o que aprender. Amém? Amém? Nós sempre temos o que aprender. Sempre. Eu não sei se Joquebede já tinha calafetado alguma coisa antes. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: que aquela circunstância jamais tinha sido esperada por ela. E ela aprendeu algo novo. E aqui a palavra diz no Salmo de número 138, verso de número 8: o que a mim diz respeito, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Verso de número 6: o Senhor é excelso, contudo atenta para quem? Para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Sabe que muitas vezes nós achamos que não podemos aprender de cara com o inimigo. Mas a Bíblia diz, no Salmo de número 23, que a mesa farta é colocada na presença de quem? Dos inimigos. Mas aqui nós estamos aprendendo. Mesmo se hoje, querida, muitos inimigos se levantaram para tentar destruir aquilo que Deus colocou nas suas mãos, ou tirar os olhos daquilo que Ele tem prometido para você. A palavra diz que é essa destra de Deus que vai abater todos os meus inimigos. E a palavra diz que o soberbo ele vê de longe, mas eu quero dizer uma coisa para você: os humildes ele vê de perto. E aqueles que se humilham diante de Deus, Deus vai exaltá-los.